Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Estamos retomando com esta sexta aula do 13º módulo a continuação do tratado sobre as heresias. Hoje nós vamos ver a segunda parte das heresias. Para tanto, vamos pedir a Deus as luzes, os dons espirituais, para que com o entendimento, conhecimento, possamos fortalecer a nossa fé e vivenciar a nossa vida cristã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na vossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, agora, retomando sobre as heresias, nós vamos falar sobre o monofisismo. O que seria o monofisismo? Que heresia é essa? Em que consiste isso? Bem, nós vimos que a luta contra o nestorianismo, que admitia em Jesus duas naturezas e duas pessoas. Na verdade, Jesus tinha duas naturezas, mas numa pessoa só. A natureza humana e divina, mas na pessoa de Jesus Cristo. Mas o nestorianismo admitia em Jesus duas naturezas e duas pessoas. Isso deu ocasião ao surto do extremo oposto, ou seja, que é o monofisismo ou o monofisitismo. Eles diziam o seguinte: em Jesus há uma só natureza em uma só pessoa, a divina. O primeiro arauto, o prócer dessa heresia, desta tese herética, foi Eutiques, arquimandrita de Constantinopla. Ele era arcebispo, arquimandrita de Constantinopla. Reconhecia que em Jesus constava originariamente da natureza divina e da humana, originariamente, mas ele afirmava que a natureza divina absorveu a natureza humana, divinizando-a. Após a encarnação, só se poderia falar de uma natureza em Jesus, somente na natureza divina. Esta doutrina herética tornou-se a heresia mais popular e mais poderosa da antiguidade, pois para os orientais, a divinização da humanidade de Cristo era o modelo do que deve acontecer com cada cristão. Eutiques foi condenado como herege no Sínodo de Constantinopla no ano de 448 sob o patriarca Flaviano. Todavia não cedeu e reclamou contra uma pretensa injustiça, pois tensionava combater o nestorianismo. Conseguiu assim ganhar favores na corte. Solicitado pelo patriarca Dióscoro de Alexandria, Teodósio, imperador II, convocou em 449 um concílio ecumênico para Éfeso, confiando a presidência do mesmo a Dióscoro, que era partidário de Eutiques. Dióscoro, tendo aberto o concílio, negou a presidência aos legados papais. Não permitiu que fosse lida a carta do Papa São Leão Magno, que propugna a reta doutrina. As duas naturezas em Cristo não se misturam e não se confundem. Esse era o teor da carta. Mas cada qual exerce a sua atividade própria em comunhão com a outra. Assim, Cristo teve realmente fome, sede e cansaço como homem, que é a sua natureza humana, e pôde ressuscitar como Deus, a sua natureza divina. Esse concílio de Éfeso proclamou a ortodoxia de Eutiques. Depois Flaviano, patriarca de Constantinopla, e outros bispos contrários à tese monofisista. Todavia, os seus decretos foram de curta duração. Os bispos de diversas regiões o repudiaram como ilegítimo, ou, segundo a expressão do Papa São Leão Magno, como latrocínio de Éfeso. Em vez de ser concílio, foi latrocínio de Éfeso. Pedia um novo concílio que de fato foi convocado após a morte de Teodósio II pela imperatriz Pulquéria, irmã de Teodósio, e pelo general Marcião, que em 450 foi feito imperador e se casou
com a imperatriz Pulquéria. O novo concílio, desta vez legítimo, reuniu-se em Calcedônia, distante de Constantinopla, no ano de 451. Mas foi o mais concorrido da antiguidade, pois dele participaram mais de 600 membros, entre os quais 3 legados papais, 3 enviados do Papa. A Assembleia rejeitou o latrocínio de Éfeso, depois de Dióscoro, e aclamou solenemente a epístola dogmática do Papa Leão e a Flaviano. Esta serviu de base a uma confissão de fé que rejeitava os extremos do nestorianismo e o monofisismo, propondo em Cristo uma só pessoa e 2 naturezas, a humana e a divina. Diz a carta: ensinamos e professamos um único e idêntico Cristo, em 2 naturezas, não confusas, não misturadas, e não transformadas, mas não divididas, não separadas, pois a união das naturezas não supriu as diferenças. Antes, cada uma das naturezas conservou as suas propriedades e se uniu com a outra numa única pessoa e numa única hipóstase. Assim terminou a fase principal das disputas cristológicas. Em Cristo não há 2 naturezas e 2 pessoas, pois isso destruiria a realidade da encarnação e da obra redentora de Cristo. Mas também não há uma só natureza e uma só pessoa, pois Cristo agiu como verdadeiro homem, sujeito à dor e à morte, para transfigurar essas novas realidades. Aí ele conclui: havia, pois, uma só pessoa, um só eu, divina, que além de dispor da natureza divina, desde toda a eternidade, assumiu a natureza humana no seio da Virgem Maria e viveu na terra agindo ora como Deus, ora como homem, mas sempre somente com o seu eu divino. O encerramento do concílio de Calcedônia não significou a extinção do monofisismo. Além da atração que esta doutrina exercia sobre os fiéis, especialmente os monges, propondo-lhes a humanidade divinizada de Cristo como modelo, motivos políticos explicam essa persistência da heresia. Com efeito, na Síria e no Egito, certos cristãos viam o monofisismo a expressão de suas tendências nacionalistas opostas ao helenismo e à dominação bizantina. Por isso, os monofisitas continuaram a lutar contra o imperador, que havia exilado Dióscoro e Eutíquis, e ameaçado de punição os adeptos deles. Ocuparam sedes episcopais, inclusive a de Jerusalém, ao menos temporariamente. No século VII, a situação se agravou, pois os muçulmanos ocuparam a Palestina, a Síria e o Egito, impedindo a ação de Bizâncio em prol da ortodoxia nesses países. Em consequência, os monofisitas foram constituindo igrejas nacionais, a armena, a síria, a mesopotâmica, a egípcia e a etíope, que subsistem até hoje com cerca de 10 milhões de fiéis. No Egito, os monofisitas tomaram o nome de coptas, nome que guarda as 3 consoantes da palavra grega Agyptos, A-G, A-K, P-T, coptas. São os antigos egípcios. Os ortodoxos se chamam melquitas, de Meleque, imperador, pois guardam a doutrina ortodoxa patrocinada pelo imperador em Calcedônia. Há coptas que se uniram a Roma em 1742, enquanto os outros permanecem monofisitas, mas professam quase o mesmo credo que os católicos. Na Abissínia, os monofisitas também são chamados coptas, pois receberam forte influência do Egito. Dentre os melquitas, grande parte aderiu ao cisma bizantino, separando-se de Roma em 1054. Certos grupos, porém, estão hoje unidos à Igreja Universal, que nós temos hoje os coptas católicos, os melquitas, nós temos os melquitas ortodoxos. Na Síria e nos países vizinhos, os monofisitas foram chamados jacobitas, nome derivado de um de seus primeiros chefes, Jacó Baradai, que era o homem da coberta de cavalo, alusão às suas vestes maltrapilhas.
Jacó, bispo de Edessa, 541 a 578, trabalhou com zelo e êxito para consolidar as comunidades monofisitas, as quais deu por cabeça o patriarca Sérgio de Antioquia, em 544. Agora nós vamos falar sobre o enoticon e o teopasquismo. São várias heresias que nós temos que gravar na cabeça, se não gravar, pelo menos sabê-las e saber que elas existem. 25 anos após o concílio de Calcedônia, em 476, deu-se nova investida dos monofisitas contra a ortodoxia. Com efeito, os patriarcas Pedro Mongo de Alexandria e Acácio de Constantinopla, adeptos do monofisismo, redigiram um símbolo de fé, ou seja, um credo, que condenava tanto Nestório quanto Eutiques. Rejeitava o concílio de Calcedônia e afirmava que as normas de fé deveriam ser o símbolo niceno-constantinopolitano e as definições do concílio de Éfeso de 431. Tal fórmula de 476 podia ser interpretada de diversas maneiras. O imperador Zenão promulgou esse símbolo de fé, dito Enoticon, ou seja, Edito de União. Foi com vigor de lei de Estado, ou seja, ele, ao promulgar esse símbolo de fé, teve como assim uma vigência, como se fosse uma lei de Estado. Assim esperava atingir a unidade religiosa dentro do império. Ele queria com isso unir o império ao redor desse credo, o Enoticon. Infelizmente, porém, causou muitas acesas divisões. Muitos católicos e os monofisitas, mais extremados, recusaram obedecer ao imperador por causa da ambiguidade desse credo, o Enoticon. Ao saber das manobras do imperador, o Papa Félix III enviou legados a Constantinopla para pedir a Zenão e ao patriarca Acácio fidelidade ao concílio de Calcedônia. Como fossem vãs essas solicitações, o Papa resolveu depor Acácio, patriarca de Constantinopla. Tal medida era muito grave, pois significava ruptura com os cristãos orientais, em geral, e com o imperador, que os queria dirigir no sentido do monofisismo. O Papa, porém, foi corajoso no cumprimento do dever de preservar a reta fé. A ruptura durou 35 anos, de 484 a 519. Foi chamada cisma acaciano, durante o qual o monofisismo se propagou amplamente entre os orientais. Zenão morreu em 491, tendo por sucessor o imperador Anastásio, de 491 a 518, também simpático aos monofisitas. Por isso, as conversações que o Papa encaminhou com o monarca foram infrutíferas. A situação tornou-se ainda mais sombria por causa da questão teopasquita. Com efeito, a liturgia grega cantava a trisagion, ou seja, o 3 vezes santo. Três, agion, santo, 3 vezes santo, que nós rezamos na missa até hoje, santo, santo, santo. Então, a liturgia grega cantava o trisagion, 3 vezes santos, nos seguintes termos. Dizia o seguinte, abre aspas, santo, hagios, Deus, santo forte, santo imortal, tem piedade de nós. Ora, o bispo monofisita Pedro Fulão, de Antioquia, acrescentou das palavras que foste pregado na cruz por causa de nós. O imperador Anastácio mandou recitar a fórmula ampliada em Constantinopla, de onde resultou grande agitação. Diziam alguns monges e os fiéis, um da Santíssima Trindade padeceu na carne. Foram chamados teopaquistas. A fórmula em foco podia ser entendida segundo a ortodoxia. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, tendo-se feito homem, padeceu na carne de Jesus. Mas, como a origem desses dizeres era monofisita, os ortodoxos desconfiaram dos mesmos, de mais a mais que os monofisitas lhes favoreciam calorosamente. Morto o imperador Anastácio, sucedeu-lhe Justino, de 518 a 527, que se empenhou por restabelecer a comunhão com a Sé em Roma.
O Papa Hormisdas, de 514 a 523, acolheu o propósito de Bizâncio e mandou legados a esta cidade com uma fórmula de união dita Livro de Fé do Papa Hormisdas. Esta proclamava o símbolo de fé calcedonense e as cartas dogmáticas de Leão Magno. Renovava o anátema sobre Nestório, Eutiques, Dióscoro e outros chefes monofisitas. Além disto, declarava que, conforme a promessa de Cristo a Pedro, Mateus 16, 16 a 19, a fé católica que se conservava intacta na sede de Roma. Por isso, os fiéis deviam obediência às decisões tomadas por Roma. Era assim professado o primado do Papa em 515. O patriarca João II de Constantinopla, os bispos e os monges presentes nesta cidade assinaram tal fórmula. Estava terminado o cisma. O monofisismo perdeu muito de sua voga, de sua moda, mas as controvérsias, infelizmente, continuaram. E há 3 capítulos. Quais são esses 3 capítulos? Bem, o imperador Justiniano, de 527 a 565, foi homem de grande ideal que tencionou dar ao império um período de Fausto como não o tivera até então. Era ao mesmo tempo prepotente, de modo que exerceu forte césaropapismo. Compreende-se então que as controvérsias teológicas tenham merecido sua zelosa atenção. O imperador, querendo conciliar os ânimos, só fez provocar maiores tumultos. O bispo Teodoro Asquida de Cesareia, muito influente na corte, sugeriu ao imperador que condenasse 3 nomes de autores antioquenos tidos como inspiradores do nestorianismo. Dizia que bastaria essa medida para obter a volta dos monofisitas. A comunhão da Igreja Universal. Isso bastava para ter a comunhão com a Igreja Universal. Estes 3 nomes constituíram 3 capítulos, a saber, primeiro, Teodoro de Mopsuestia, 428, sua esposa e seus escritos. Sua pessoa, e seus escritos. 2. Os escritos de Teodoreto de Ciro, 458, contra Cirilo e o Concílio de Éfeso. E terceiro capítulo, a carta do bispo Ibas de Edessa, 435, ao bispo Mário de Ardashir, em defesa de Teodoro de Mopsuestia e contra os anatematismos de Cirilo. O imperador, portanto, acolheu a proposta e publicou um edicto que anamatizava, ou seja, excomungava os 3 capítulos em 543. Este decreto dividiu os ânimos, pois não se viam claramente os erros pretensamente cometidos pelos 3 autores. Justiniano, porém, obrigou o patriarca Menas e os bispos orientais a assinar esse anátema. Os ocidentais deviam seguir-lhes o exemplo, tendo o Papa Vigílio à sua frente. Este relutou, por isto o imperador mandou buscá-lo de Roma para Constantinopla. Um ano após a sua chegada, Vigílio, em 448, escreveu o Iudicatum, em que condenava os 3 capítulos, ressalvando, porém, a autoridade do Concílio de Calcedônia. O gesto do Papa causou indignação entre os ocidentais, principalmente no norte da África, pois era uma estrondosa vitória do césaropapismo. Em consequência, o Papa e o Imperador, em 550, decidiram convocar um concílio ecumênico para resolver o caso. Entre mentes, nenhuma inovação seria praticada. Todavia, em julho de 551, Justiniano repetiu o anátema sobre os 3 capítulos, o que provocou ruptura com o Papa Virgílio, que teve de procurar asilo em igrejas de Constantinopla e Calcedônia. A respeito do concílio, o Papa e o Imperador já não concordavam entre si. Por isto, Justiniano convocou o concílio por sua exclusiva iniciativa, reunindo sob a presidência de Eutíquio, novo patriarca de Bizâncio, renovou a condenação dos 3 capítulos, maio em junho até junho de 553. Vigílio, então, em 13 de maio de 553, no decurso do próprio concílio, publicou o Constitutum, que se opunha à condenação dos 3 capítulos. Justiniano não aceitou a nova posição do Papa
e mandou cancelar o nome de Vigílio nas orações da liturgia. Finalmente, sob o peso das pressões e da doença, o Papa, em dezembro de 553, retirou o seu constituto e aderiu às decisões do Concílio de Constantinopla de 553. No segundo constituto, de 23 de fevereiro de 554, expôs as razões da sua atitude. Em consequência, o imperador permitiu-lhe voltar para Roma, todavia morreu em viagem no ano de 555. Era vítima de sua inconstância de caráter. Os papas que lhe sucederam, a começar por Pelágio, de 556 a 561, reconheceram o concílio de 553 d.C. como ecumênico. É o de Constantinopla II. As dioceses do Ocidente, aos poucos, também o foram reconhecendo, embora tivessem consciência de que significava uma humilhação para o papado. Notemos que as hesitações do Papa Vigílio não versavam sobre assuntos de fé propriamente dita, mas sobre a oportunidade ou não de se condenarem 3 nomes de escritos antigos. O episódio também é interessante para evidenciar quanto era prestigiada a sé romana. O imperador quis absolutamente ganhar consenso do Papa Vigílio, por isso mandou buscá-lo em Roma e pressionou-o repetidamente para que subscrevesse ao decreto imperial, como se esse precisasse da assinatura do Papa para sua validade. Agora nós vamos ver o monergetismo e monotelitismo. Vejam bem, os monofisitas insistiam em se autoafirmar. Por isto, a heresia reapareceu no século VII sob nova forma, sob nova roupagem. O patriarca Sérgio de Constantinopla, desde 619, ensinava que em Jesus havia uma só energia, ou seja, uma só capacidade de agir. Isso se chama monergetismo. A capacidade humana estaria absorvida na divina e não teria suas expressões naturais. O imperador Heráclio, de 610 a 641, aceitou a nova fórmula e conseguiu assim reconciliar grupos monofisitas com o império. Todavia, o monge palestinense Sofrônio resolveu resistir à nova doutrina, denunciando-a como monofisismo velado. O patriarca Sérgio de Constantinopla deixou então de falar de uma só faculdade operativa para afirmar uma só vontade, ou seja, a divina tendo absorvido a humana, em Jesus, que é o monotelitismo. Muito habilmente, Sérgio tentou ganhar os favores do Papa Honório I, de 625 a 638. Este, tendo recebido informações unilaterais, escreveu 2 cartas ao patriarca de Constantinopla, em que aderia genericamente à sua proposição, embora não compartilhasse propriamente nem o monergismo, nem o monofisismo. Para evitar escândalos, ordenava que não se falasse de uma ou 2 energias. Levando adiante a causa de Sérgio, o imperador Heráclio, em 638, promulgou a profissão de fé dita ectese, redigida pelo patriarca, que reafirmava o monotelitismo. Os bispos orientais a aceitaram quase unanimemente, ao passo que os sucessores do Papa Honório, morto em 638, a condenaram. O imperador Constante II, de 641 a 648, sobrinho de Heráclio, retirou a ectese, esse credo redigido pelo patriarca, mas, aconselhado pelo patriarca Paulo de Constantinopla, publicou um novo edito dogmático chamado Typos, em 648, que proibia falar de uma ou 2 vontades em Cristo. O monarca tensionava, assim, por fim a contenda. Ora, no Ocidente, o Papa Martinho I, de 649 a 653, percebendo a sutileza dos bizantinos, reuniu o Concílio de Latrão em Roma, em 649, o qual declarou que em Cristo havia 2 modos de operar e 2 vontades naturais, e puniu com a excomunhão os fautores das novas ideias. O imperador, indignado, mandou prender o Papa e levá-lo para Constantinopla em 653. Aí foi humilhado como traidor e, por fim, exilado para a Crimeia,
onde morreu de maus tratos. Vários cristãos orientais foram tratados de modo semelhante por resistirem ao imperador, merecendo especial destaque o abade São Máximo, o confessor, que foi cruelmente martirizado. Constantino IV Pogonato, de 668 a 685, filho de Constante II, procurou a paz e, para tanto, decidiu convocar um concílio ecumênico, ideia que o Papa Agatão, de 678 a 681, aprovou com solicitude. Tal foi o sexto concílio ecumênico, o de Constantinopla III, celebrado em novembro de 680 a setembro de 681, com a presença de 170 participantes. Os conciliares elaboraram uma profissão de fé que completava a de Calcedônio. Diz o seguinte: nós professamos, segundo a doutrina dos santos padres, duas vontades naturais e dos modos naturais de operar, indivisos e inalterados, inseparados e não misturados, duas vontades diversas, não porém no sentido de que uma esteja em oposição à outra, mas no sentido de que a vontade humana segue e se subordina à divina. Isso quer dizer que em Jesus havia duas faculdades de querer, a divina e a humana. A divina, enquanto Deus, ele queria a salvação. Enquanto humana, ele queria comer, ele queria descansar, ele queria as suas necessidades fisiológicas naturais. De tal modo, porém, que a vontade humana se sujeitava à divina, como atesta a oração no Horto das Oliveiras, conforme Marcos, capítulo 14, versículo 36. O concílio condenou os defensores do monotelitismo e o próprio Papa Honório, tido como fautor de tal doutrina. A condenação de Honório suscitou longos debates entre historiadores e teólogos modernos. Na verdade, pode-se tranquilamente dizer o seguinte: o Papa Honório, intervindo na controvérsia, não quis proferir definições ex-cátedra, nem quis discutir como teólogo. Unilateralmente informado por Sérgio, julgou que a discussão a respeito de uma ou duas vontades em Cristo era mero litígio de palavras, como estava nos hábitos dos bizantinos. Por isso, julgou que podia aprovar a disposição de Sérgio sem afetar a reta fé. A expressão uma vontade, aliás, foi explicada pelo próprio Honório em sua carta a Sérgio, no sentido de conformidade do querer humano com o divino. Quanto às faculdades de operar, ou seja, as energeias, Honório esclareceu seu ponto de vista, referindo-se à epístola dogmática de São Leão a Flaviano, que diz: ambas as naturezas operam na única pessoa de Cristo, não misturadas, não separadas e não confusas, aquilo que é próprio de cada uma delas, donde se vê que o juízo proferido sobre Honório pelo concílio de 681 foi severo demais. A sé de Roma nunca a aprovou integralmente. Então, nós podemos fazer agora um resumo das heresias. Primeiro, no século I houve os chamados judaizantes. No século I. A heresia judaizante pode ser resumida nas seguintes palavras dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1, que diz o seguinte: alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Ora, muitos dos primeiros cristãos eram judeus, e esses trouxeram para a fé cristã muitas de suas práticas e observâncias judaicas. Eles reconheciam em Jesus Cristo o Messias anunciado pelos profetas e o cumprimento do Antigo Testamento. Mas, uma vez que a circuncisão era obrigatória no Antigo Testamento para a participação na aliança com Deus, muitos pensavam que ela era também necessária para a participação na nova aliança, que Cristo veio inaugurar. Portanto, eles acreditavam que era necessário ser circuncidado e guardar os preceitos mosaicos para se tornar um verdadeiro cristão. Em outras palavras, uma pessoa deveria se tornar judeu para se tornar cristão. Uma forma light desta heresia é a dos adventistas do sétimo dia e outras seitas sabatistas. E o gnosticismo, que vigorou entre o século I e o século II,
que dizia o gnosticismo? O gnosticismo dizia o seguinte: a matéria é má. Esse é o lema dos gnósticos. Essa foi uma ideia que eles tomaram emprestado de alguns filósofos gregos, e isso foi contra o ensinamento católico, não apenas porque contradiz Gênesis, capítulo 1, versículo 31, que diz o seguinte: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom, bem como outras partes da Sagrada Escritura, mas porque nega a própria encarnação. Se a matéria é má, então Jesus não poderia ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pois em Cristo não existe nada que seja mal. Assim, muitos gnósticos negavam a encarnação, alegando que Cristo apenas parecia, tinha uma aparência de homem, mas essa sua humanidade era apenas ilusória. Alguns gnósticos, reconhecendo que o Antigo Testamento ensina que Deus criou a matéria, alegavam que o Deus dos judeus era uma divindade maligna, bem diferente do Deus de Jesus Cristo do Novo Testamento. Eles também propunham a crença em muitos seres divinos, concebidos como aeons, que servem de mediadores entre o homem e o inatingível Deus. O mais baixo de todos esses aeons, que estavam em contato direto com os homens, teria sido Jesus Cristo. Jesus seria uma espécie de demiurgo. Esta heresia permanece de maneira quase igual na chamada Nova Era. Em outras formas, aliás, ela não deixa de ser a heresia de base de muitas outras, como o protestantismo, com a sua negação dos sacramentos e a maternidade divina da Santíssima Virgem, decorrente de uma visão gnóstica, segundo a qual a religião verdadeira é puramente espiritual, igreja invisível, sem meios visíveis de transmissão da graça, etc. E assim terminamos nessa segunda aula, essa segunda aula sobre as heresias. Na próxima, sétima aula, nós vamos falar a terceira e última parte sobre as heresias. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.